Defensoria Pública do Estado, 3 pessoas ficaram feridas. Agentes penitenciários do governo do estado já não é novidade. Você vê a janela completamente perfurada, onde a maioria dos tiros... Aumento no número de efetivos de agentes que trabalham aqui na Penitenciária Central do Estado. Figura defasada e com membros de facções criminosas misturar a rebelião na Penitenciária Central do Estado, Diego Pascoal. Você sabe qual é a função do servidor penitenciário? Desde 2014, a Polícia Militar não executa nenhum trabalho dentro das unidades prisionais. As atividades ficaram sob a responsabilidade dos servidores penitenciários, como guarda-custódia, escolta, contenção interna, serviços médicos, serviços sociais, administrativos e demais atividades. Inclusive o cargo de diretor unidades prisionais e superintendência são ocupados por servidor penitenciário de carreira. Lembrando que o salário do servidor penitenciário é um dos mais defasados entre os estados. Boa noite, mais uma live, mais um momento de interação com os nossos amigos, companheiros de trabalho, diretores, servidores, conselheiros do sistema penitenciário. A todos um grande abraço e uma boa noite de interação dentro de uma live que para nós é bastante significativa, porque nós teremos uma pessoa muito especial, um convidado que nós já tivemos a honra de trazer no início do ano, quando nós fizemos o primeiro congresso do sistema penitenciário e do Sindicato dos Servidores Penitenciários. Essa pessoa é um policial penal federal, uma pessoa dinâmica. Nós gostamos muito da forma como ele aborda assuntos sérios e muitas vezes de forma até poética. E isso é bom, que dá mais vontade da gente ouvir poesias. Hoje teremos essa pessoa por nome Sandro Abel. O Sandro Abel é diretor de políticas públicas do Departamento Penitenciário Nacional e tivemos todo o cuidado de pedir a sua liberação, porque ele é tão concorrido que é difícil a gente conseguir, mas, graças a Deus, tivemos a liberação pela diretora-geral, doutora Tânia, a qual queremos agradecer. E nós fizemos também, nós iríamos trazer o policial penal Diego. Ele falaria sobre a polícia penal, mas por motivos que não vem ao caso de nós estarmos abordando, porque é problema interno, é assunto interno do DEPEN, a doutora Tânia só liberou o doutor Abel. E dessa vez nós não teremos a presença do Diego, mas ele já se colocou à disposição para que numa outra live ou um outro momento ele venha para poder falar, abordar um pouco mais sobre a polícia penal também no âmbito federal. Porque nós já tivemos uma live onde nós tivemos a presença do nosso presidente da Federação Nacional dos Servidores Penitenciários e do representante do CNPCP da Federação, o nosso companheiro Vilobaldo. E o deputado estadual João Batista, falando sobre a polícia penal em âmbito estadual. Só que a polícia, nós precisamos aumentar mais o nosso conhecimento, ir em busca de coisas novas, e lá em Brasília, onde tudo acontece. E por isso nós vamos ter uma próxima live a presença do policial penal Diego abordando sobre esse assunto. Agora, voltando ao Abel,
Nós gostaríamos, primeiro, agradecê-lo mais uma vez, Abel, pela presença e lhe dizer que é uma honra, mais uma vez, estar aqui com você. E gostaríamos que você falasse um pouquinho da sua trajetória e depois você abordasse para nós também um pouco sobre esse trabalho à frente da Diretoria de Políticas Públicas no Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, minha presidente, boa noite, demais colegas, servidores do Mato Grosso, de outros estados que vão assistir a live. A gente fez uma divulgação também para que outros colegas de outros estados utilizem-se dessa ferramenta, é uma excelente prática, né? Então, sou um defensor histórico aí da troca de conhecimento, né, das escolas penitenciárias, dos cursos de capacitação, e muito satisfeito, primeiro, que estive em fevereiro, né, no Congresso, organizado pela nossa presidente e os sindicatos, num local de extrema importância, né, onde foi uma imersão para que a gente pudesse vivenciar conhecimentos de diversas instituições e principalmente todos focados para o sistema penitenciário, e eu tive o prazer de participar com muito orgulho, foi muito gratificante, embora tenha sido uma passagem rápida, mas isso só fortaleceu e só fortalece nosso sistema prisional brasileiro. Então, a gente vai tentar dar uma pincelada no tempo que a gente tem aqui, e estou à disposição, presidente, se precisar interromper para fazer algum questionamento, alguma pergunta, né, estou à sua disposição aqui para responder dentro dos nossos conhecimentos. Meu nome é Sandro Abel, né, atualmente sou diretor de políticas penitenciárias do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional. O nosso departamento ele se divide em 4 diretorias, uma de políticas que fomenta, articula as políticas públicas do sistema prisional brasileiro nos estados da federação, além de fazer essa articulação entre estados também, para que a gente amplie as ações de educação, trabalho, e um dos novos apontamentos que essa nossa diretoria está trazendo desde 2019, ainda em construção, também uma política de atenção ao servidor penitenciário brasileiro. Estamos construindo isso desde 2019 e tenho certeza que será um salto gigante, né? E esses eventos, essa troca de experiência proporciona que a gente possa evoluir e em algum momento trazer de forma bastante consolidada e forte uma política nacional nesse sentido, que já é um pedido, já é um desejo não só dos sindicatos, mas dos servidores e das administrações prisionais do Brasil. Né? Minha história, ela se resume um pouco ao meu estado do Piauí. Eu fui policial civil, dos meus 20 a 26 anos de idade, né? Onde eu tive minhas primeiras experiências. Minha família tem uma estrutura policial, uma raiz policial, então foi uma fase de muito aprendizado. Eu pude vencer muito a Polícia Civil, tenho um orgulho muito grande pela Polícia Civil do estado do Piauí, e ao longo desse período eu tive poucos contatos direto com o sistema prisional do meu estado. E olha que interessante, e nos poucos contatos que eu tive, era assustador o nível de conhecimento que tinha dentro daquele ambiente. Nós estamos falando lá em 2000 a 2006, né? E aí o destino me trouxe, como te trouxe, para dentro de um sistema prisional. No Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, em Roraima, no Piauí, no Maranhão. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não tem como em uma hora eu entrar nesse assunto, não tem como eu defender essa tese em uma hora, mas eu só te adianto, não é por acaso que nós estamos aqui. Ainda mais em 2020, o ano que desafiou nossa geração, né? E você, não vou dizer que nós já passamos, porque ainda estamos no meio do processo, e para o sistema prisional, com retorno gradativo de alguns estados já da visita, é um novo processo, mas para nós, servidores do sistema prisional federal e estadual,
para mim, foi o maior desafio da história do sistema prisional brasileiro, para a gente não falar de outras instituições, né, que senão a gente vai se alongar, falar da saúde, aqui nossa honra aos servidores da saúde, como de algumas outras instituições, mas especificamente o sistema prisional. Eu só te digo, não é à toa que nós estamos aqui e estamos passando por esse momento. E nessa trajetória, passei no concurso do DEPEN, trabalhei na Penitenciária Federal de Catanduvas, foram 4 anos de uma excelente experiência, fiz grandes amigos, conquistei grandes conhecimentos, comecei atuando na área de inteligência, trouxe uma bagagem do sistema prisional para o sistema prisional da Polícia Civil, mas longe aqui de falar que era a bagagem necessária para que a gente pudesse ter conteúdo naquele momento que jogasse o sistema prisional federal, por exemplo, num patamar muito alto de inteligência. Então foi um processo que foi acontecendo ao longo de 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, e aí desloco para Mossoró, sou removido para Mossoró, e em 2012 eu venho para Brasília, né, onde eu venho atuar justamente na área de inteligência, onde hoje eu falo para todos, consegui uma bagagem que eu não tive, às vezes, na execução da prática, com o network, com a troca de informações, com a troca de experiência, com vários estados, inclusive o Mato Grosso. Né? Quando eu visitei em trabalhos relacionados à pasta, visitei o estado e pude conhecer o trabalho dos servidores do Mato Grosso. Eu estou falando em 2012, então o que eu colocar aqui, eu não estou falando por desconhecimento, eu não estou falando por querer agradar, né? Então em 2012 para 2013 já era notória a diferença de alguns estados. Quando eu visitei o Mato Grosso, foi especificamente na época que teve uma fuga, que explodiram a muralha. Então eu conheci o trabalho dos servidores, a dificuldade dos servidores, conheci o trabalho das equipes operacionais de escolta, eu acredito que o nome, não sei se mudou, que é o SOI, do grupo de intervenção, grupo de escolta, algo assim, né? A linha da gestão. E anos depois eu tive, como eu falei, o prazer de poder ter essa aproximação maior, já agora nos últimos 3 anos, e principalmente nos últimos 2 anos, na diretoria de políticas penitenciárias. O que é essa diretoria? É a diretoria que direciona, fortalece, fomenta as políticas penitenciárias do Brasil. Não quer dizer que um estado A, B, C ou D precisa seguir o que o DEPEN está falando, mas diante dessa visão macro, né, e das ações, essa política ela é direcionada, por exemplo, a política de trabalho do interno, porque é uma experiência já vivida em alguns estados e que, se ela é adaptada em outros estados, ela pode sim ter funcionamento. Claro que tem que se analisar a estrutura, tem que se analisar carreira, tem que se analisar efetivo, tem que se analisar condições do Estado para que aquela política seja implementada, mas de uma forma bem macro, a diretoria de políticas do Departamento Penitenciário Nacional fomenta as políticas e as ações. Qual foi a grande ação, e depois eu vou falar com mais detalhe, do ano de 2020? A nossa diretoria, mas representando o DEPEN, na nossa área de saúde, foi uma das que mais direcionou as ações dos sistemas prisionais brasileiro, do sistema prisional brasileiro durante esse período de pandemia. Ela foi o link, a conexão do Ministério da Saúde, do próprio Ministério de Justiça e Segurança Pública com todos os estados da federação. E ela foi a coordenação que fomentou, através dos nossos servidores, nossos colegas de trabalho, que fomentou a política de apoio, não a de apoio aos estados nas aquisições de EPIs. A gente deixa bem claro isso, porque nós não substituímos a ação do Estado. O Estado tem que executar essa tarefa, mas a gente entra com um apoio para que alguns estados, por exemplo, questão financeira não poderiam ter adquirido, a gente já chegava com os materiais num período mais atualizado, principalmente por causa da pandemia, os EPIs, máscaras, álcool em gel, álcool 100%, agora estamos adquirindo oxímetro,
água sanitária e outros EPIs que acredito que ao longo de 2021 a gente vai continuar com essa política. Além, por exemplo, das UBS, que são algumas unidades prisionais que já têm uma estrutura melhor para atendimento não só aos internos, como também alguma necessidade da unidade mais emergencial. E nesse desenho... Opa, pode ter... Você me dá uma parte aí, meu amigo, porque nós estamos com uma pergunta aqui. Tem um servidor que está perguntando aqui o que o DEPEN, dentro dessa conjuntura das políticas públicas, o que o DEPEN tem direcionado ao servidor, porque quando você mencionou algo sobre a fomentação e que é voltada às políticas públicas, muitas delas, em sua maioria, ao reeducando, aí o nosso servidor aqui quer saber, no caso do servidor penitenciário, o que o DEPEN tem direcionado? Se você puder nos responder agora ou depois, por gentileza. Não, agora. E pode fazer os questionamentos, viu? Quando a gente assumiu a direção em 2019, uma das diretrizes no período de transição foi que a gente conseguisse instituir, aí eu falo, é algo a longo prazo, não adianta eu falar assim, vai ser a curto prazo, uma política nacional de atenção ao servidor penitenciário. A gente está construindo ainda, temos não é tão simples assim, a gente queria que fosse mais rápido, mais prático, algo para o sistema penitenciário federal, mas como o DEPEN, não sei se eu deixei claro isso, tem suas diretorias, a diretoria que atenderia ao nosso sistema penitenciário federal é a nossa diretoria executiva através do nosso RH, né? E a nível nacional, nós chamamos essa responsabilidade para a diretoria, está em processo de construção, e a gente debateu muito esse tema no ano de 2019, de construir algo, primeiro, para ter o diagnóstico, para nos dar o direcionamento de uma ação que foque especificamente e com efetividade no servidor penitenciário brasileiro. Mas, independente disso, está acontecendo ou não, a gente também articula e fomenta boas práticas. Então, quando a gente faz um evento como uma live, como um curso, um treinamento, a gente tenta trazer as experiências aplicadas em alguns estados para que justamente aquele estado que está sem direcionamento possa tentar aplicar. Do mesmo jeito, não quer dizer que, por não termos ainda na prática a política aplicada ao servidor, que a gente não interage e coopera dentro das nossas possibilidades com associações, sindicatos, para que se debata o assunto e dali se tem alguma diretriz para atenção ao servidor. E principalmente para que esse tema seja discutido e debatido também no próprio Estado, né? Lembrando, mais uma vez, o DEPEN é um órgão que fomenta, que auxilia, que apoia. Tanto é que uma das grandes missões em 2020 foi buscar esse protagonismo na questão do apoio do servidor penitenciário, né, dos EPIs. Nós tivemos estados em condições muito difíceis, principalmente quando a gente fala de março, abril, e o DEPEN foi muito forte nesse sentido de apoiar. Enfrentamos diversas dificuldades, a questão de materiais e por aí vai. E uma das partes mais fortes é a questão da capacitação. Na nossa escola penitenciária, a gente também se utiliza muito da ENAP, e aqui também a gente já deixa essa possibilidade de pesquisar os treinamentos da ENAP, é de suma importância, são temas relevantes e importantes para a nossa categoria, para os nossos servidores, né? Mas são barreiras a serem quebradas, como também a gente fortalece essa interlocução com instituições para que auxilie o sistema prisional com capacitação. E aí a gente consegue já ter alguns diagnósticos, principalmente quando acontecem alguns treinamentos, que a gente vê o nível de participação ou não dos servidores. Então, por isso que eu falo que é uma construção a longo prazo, porque são barreiras que devem ser quebradas, né? A dificuldade, o desânimo, né, que afeta muito dos servidores, especificamente o sistema prisional, que a gente tem que trabalhar para reconstruir essa identidade, né, fortalecer essa identidade, para que o sistema se sinta fortalecido para a próxima geração, para que a gente consiga passar a nossa geração desse sistema prisional fortalecida e que a gente entregue para a próxima geração
dos servidores do sistema prisional, um sistema mais fortalecido. Não é uma missão simples, não é uma missão fácil, e do jeito que eu comecei fazendo a abordagem, porque eu quis trazer 2012, porque eu conheci o sistema do Mato Grosso em 2012. E aí, nas minhas falas, onde eu tenho uma oportunidade de falar, eu sempre trago. Não é porque eu vi as boas práticas do Estado que a gente diz assim, o Estado está muito bem. Não. A gente quer dizer que vocês estão bem, mas que a gente não pode parar naquilo porque temos dificuldades e temos que superar. Por isso existem as entidades que nos representam, que representam os servidores. Por isso existe a política, não só dentro do próprio sistema prisional, como de outros órgãos que cobram essa política no nosso sistema prisional. Mas a gente também tem que elevar o trabalho que é feito pelos servidores do sistema prisional. Por isso que eu fiz questão, porque em 2012 aquilo já me deu um destaque. E às vezes você está aí e olha assim, não, mas aqui o nosso serviço está muito ruim. Mas será que seu ponto de vista, você já conseguiu olhar por outro ângulo? Abel, já olhei por 10 ângulos e não consigo ver melhorar. Mas você está no lugar certo. Se conectando, buscando essa informação, tentando entender o que a gente pode buscar efetivamente, o que eu posso deixar de legado. E é o que aconteceu com a nossa presidente. Ela participou de um evento ano passado de diretores. Foi o primeiro evento na história, eu desconheço, e também não aqui, em nenhum momento aqui a gente vai julgar para dizer assim, é o primeiro evento que foi feito. Não, a ideia não é essa. Mas foi o primeiro momento que a gente conseguiu juntar alguns diretores aqui em Brasília e teve a participação de associação, sindicato, de outras instituições, e foi possível a gente pegar muita informação das necessidades dos estados e a gente poder atuar dentro dessa política. Mas vamos lá, quando você aparelha a unidade prisional, também é uma política de fortalecimento do servidor. Uma das situações que eu pedi para o nosso coordenador Marcel foi que a gente fizesse um desenho, assim que a gente chegou em 2019, das necessidades de todas as unidades prisionais. Por quê? Porque se eu quero projetar um sistema prisional para os próximos 5 anos, e mesmo que pareça impossível, e se eu falar para os senhores e para as senhoras, é quase impossível. A gente fez um estímulo, são desenhos, aqui é um jogo de ideias, a gente fez desenhos, a gente tem 1.400 unidades. O que a gente precisa fortalecer em aparelhamento dessas unidades para melhorar a qualidade de trabalho do servidor? Vamos imaginar que nos nossos rasbiscos não foi processo para dizer assim, cadê esse processo? Não, que são ideias. A gente senta com a equipe e busca ideias, sonhos. Vamos imaginar que esse sonho girou em torno de 800 milhões. É quase impossível atingir isso. E só porque a gente não consegue atingir, nós não vamos realizar? E aí eu lhe falo, claro que eu não posso celebrar e eu quero voltar numa live, nossa presidente, no começo do outro ano, para trazer as realizações, por exemplo, das viaturas para as unidades femininas, para a ouvidoria, corregedoria, para a inteligência dos estados. As viaturas de menor porte, dentro da regulamentação para transporte de preso, também o próprio fundo a fundo é importante. Olha a pergunta do colega, como ela está dando um outro direcionamento. E eu posso trazer, por exemplo, não vou citar estados, mas é muito bom trazer essa consciência. Quando o STF desbloqueou o fundo a fundo, o fundo do departamento, que é o fundo que fomenta a política, tanto diretamente para o Estado, como através dos convênios, das ações, da política de modernização, de aparelhamento do sistema prisional brasileiro, e para construções, tinha estados que não tinha um armamento. Tinha estado que o servidor nunca viu um computador novo para trabalhar. Claro que eu não tenho autorização, eles não me deram, mas eu sei o conteúdo, né? Teve um estado recente que o servidor chorou, porque foi a primeira vez na história dele, com quase 15 anos de serviço, ou 10 anos de serviço, que ele não recebeu uma doação de outra instituição. Ele recebeu na caixa um computador. Isso também faz parte do processo de dignidade do servidor. Então, se a gente pegar nessa conjuntura toda, o material complementar de munição não letal, a calibre 12 que foi comprada pelo fundo, a viatura de transporte, aí vem meu apelo, conserve dentro das possibilidades, que eu trago também outro exemplo. Eu vi uma viatura, Jacira, de 2000, no projeto lá atrás, que compraram várias Blazers para polícias do país e para o sistema prisional. Eu não me lembro, eu não tenho essa noção se na época comprou, porque o sistema prisional estava dentro da segurança pública, mas eu vi essa viatura no Piauí,
porque tanto a Polícia Civil recebeu, como o sistema prisional, a Polícia Penal também recebeu. 11 anos depois, eu estive no sistema prisional do Piauí, já em 2011, visitando o meu estado, conhecendo muita coisa que eu não tive a oportunidade de conhecer como policial civil, e eu vi uma das viaturas, e eu tive a curiosidade de perguntar de que ano era aquela viatura, e o policial falou, de 2000. E olha só, uma das viaturas mais conservadas. Mas seria muito orgulho falar que o sistema conservou, que os servidores conservaram, que eu tenho certeza que foram os servidores que conservaram, não foi a gestão, porque teve muita transição. Mas olha só, eles começaram a conservar 4 anos depois, 5 anos depois, porque o sistema não tinha como repor. E aí eu falo da escassez do sistema prisional. O sistema ele foi criado, mantido dentro de uma escassez muito difícil. E o fundo veio para dar essa sacudida. E hoje é muito orgulho, minha presidente, chegar no estado A, B e C, que recebia um revólver de doação da outra instituição que não utilizava mais e estava podendo usar a sua pistola, a sua munição de treino. Ah, Bel, mas atira muito pouco, meu amigo, você não tinha nada e você passou a ter. Isso é dignidade para o servidor trabalhar. Isso também é saúde para o servidor se sentir servidor dentro de um processo. E eu trago esse exemplo, e é a excelente pergunta, mas eu digo para o colega que fez a pergunta com relação a isso, é uma angústia nossa. Por mim, a gente conseguia lançar agora, no final do ano, só que a mesma coisa, lança agora, o reflexo é daqui a 2, 3 anos, porque a gente precisa lançar algo que gere um reflexo, não vai ser em 100% da tropa, nós nunca vamos convencer e satisfazer a todos, mas vai ser algo que vai mostrar 1 a 1. É bacana, estamos vendo isso do governo federal, vamos ver isso. E eu digo para você, policial penal, que vai assumir a gestão, enxergue a gestão. Enxergue a gestão. É muito cômodo hoje. Ah, Bel, mas já passei por várias turbulações dentro do sistema prisional. Beleza. Foi para você crescer mais ainda. Enxergue, mesmo que hoje você esteja afastado. A sua bagagem, a sua experiência ninguém tira. Reforce emocionalmente, cure algumas dores que o sistema possa ter te causado e olhe para o futuro, porque a gente pode estar precisando de você aí para fazer uma boa gestão. Só que você não consegue enxergar, mas eu não consigo enxergar por você. Você precisa desenhar isso, e não vai ser nesses 40 minutos, nessa meia hora que está faltando, que a gente vai conseguir te convencer disso. E a outra, eu só estou feliz porque você está assistindo. Mas a gente precisa levar para o próximo colega, porque a gente vai sacudir nosso sistema prisional. Nós já estamos sacudindo. Nós já somos a geração de 2020, de 2019, que está sacudindo o sistema prisional. E eu te falo, pode ser que você não tenha vivido essa escassez, mas eu estou dizendo, em 2012 eu te vi como um excelente sistema prisional. Recebe isso. Eu visitei, minha presidente, uma unidade, e eu toda vez esqueço o nome, mas me falaram, é o coração do Brasil. Eu vi que na estrada você vê muita cabeça de boi, fazendas grandes, e eu cheguei na unidade, eu tive orgulho de ver o procedimento que eu vi no interior do estado. E não foi porque a secretaria deu aquele direcionamento, foi porque o diretor desenhou aquele dentro das condições que ele tinha. E eu vi os servidores fazerem o procedimento. A gente entrou dentro da cadeia, dificuldade de estrutura todas têm, mas lá foi um bom exemplo, no interior do Brasil. E alguém me falou que era o coração do Brasil, aquela cidade, o próximo ali, era o coração do Brasil, no Mato Grosso. E eu já falava de vocês lá atrás. E olha só a pergunta que você fez. E se você fosse aquele estado que nem arma tinha, e que teria que conservar viaturas e viaturas por ano. Hoje eu falo, conserve, nosso carro está chegando, a doação está chegando, a aquisição pelo fundo ou pelo Estado está chegando, conserve o material. O sistema já viveu muito de escassez. E quem soube trabalhar na escassez vai saber frutificar na prosperidade. Receba o que eu estou falando. Se a Polícia Penal... Abel do céu, senão nós não vamos... Não termina. Sim, senão nós não vamos conseguir atender os nossos colegas aqui que estão chegando. Aqui, agora nós temos mais uma pergunta. Me desculpe, Abel, me perdoe. Pode perguntar. Não... Porque estava ótimo tudo que você estava falando, principalmente lembrando
sobre a sua vinda, ou quantas dificuldades nós passamos em 2012, mas uma dessas dificuldades passamos agora recente, em 2020, quando essa pandemia iniciou, e nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre esse processo todo, onde muito se aventou aos quatro ventos de que no Brasil nós não teríamos condições de que essas unidades penitenciárias, essas 1.400, que teríamos um surto, houveram previsões as piores possíveis. Fale um pouco sobre esses guerreiros nossos que estão passando por essa pandemia e nós já antecipamos as nossas parabenizações efusivas a esses guerreiros que se encontram diariamente, 24 horas, fazendo a diferença, não só no nosso estado, como em todos os estados. Nos traga um pouco para que esses nossos colegas que estejam ouvindo aqui se sintam honrados pelo trabalho que está sendo feito. Então, vamos lá. Fiquei muito feliz, você já viu pela minha expressão, né? E busquei trazer toda a lembrança do ano de 2020, né? E eu começo falando do Congresso. Então, em fevereiro, ninguém teria e nem imaginava o que aconteceria nos próximos meses no Brasil. E quando chega março, e aí vem um primeiro cenário que às vezes pode ser um pouco distante de quem está na ponta, e não sou inocente aqui em falar e querer agradar, é distante. O DEPEN é um órgão central, e a secretaria, por mais que seja central, parece tão perto, mas eu sei que em alguns lugares é distante, pelo dia a dia, pela correria, pela pressa do sistema prisional, pelas dificuldades que nós enfrentamos, e principalmente quem está operando dentro da unidade, e aí eu estendo as 1.400 unidades prisionais. E o que foi interessante, o primeiro passo foi uma decisão. Então, o DEPEN, em 2019, gerou uma harmonia muito forte, e aqui eu também não vou contextualizar o passado, né? A gente pegou a expertise dos gestores anteriores e fortalecemos com esse poder de conexão. Vocês vão ver que eu utilizo muito essa palavra, já está vindo novas palavras para 2021, mas conexão ainda é algo muito poderoso. Isso foi utilizado muito em 2019, e um dos chamas desse processo, em 2019, foi que o DEPEN deu esse protagonismo de uma união entre as autoridades, certo? Quem são as autoridades? Os nossos secretários e gestores prisionais. Independente do que você tenha no coração contra um ou outro, o Brasil se fortaleceu num processo tão simples de união desses gestores, a nível macro, para que a energia chegasse na ponta. E às vezes ela é quase não percebida pelo dia a dia, pela correria do dia a dia, pela dificuldade, como eu venho falando, que cada um enfrenta nas suas rotinas e na ponta. Mas esse processo foi muito fortalecedor. E no início de março, quando surgiu a possibilidade do primeiro ou segundo caso, ou da investigação, foi feita uma reunião em São Paulo. Era para tratar de polícia penal, ela foi tratada, ia ser o dia todo, dividiu os dois horários e 24 secretários representando cada um dos servidores e o DEPEN se reuniram em São Paulo. Essa reunião foi altamente estratégica para as decisões do futuro. Primeiro, teve alguns estados que demoraram um delay, vamos botar de 15 dias, não foi mais do que isso, 15 a 20 dias para tomar a decisão. E aí eu te peço, se coloque também no lugar do gestor. Não era uma decisão simples. Você parar tudo não era uma decisão simples. Mas a união, porque aqueles 24 estados, claro, faltou. Nem todos conseguiram agenda para casar naquele período. E ali estava começando um processo muito forte. Mas aquela união de 2019 e aquele dia foi decisivo. Porque quem estava em dúvida, recebendo o clamor da tropa, e os secretários estavam recebendo o clamor dos sindicatos, dos representantes, dos diretores, tem que parar, vai ter que parar. Agora, se coloquem no lugar desse gestor. Não é uma decisão simples. Agora, se coloquem no Brasil. Daquele dia até o dia 30 de março, o sistema parou e foi uma das maiores decisões da história do sistema prisional brasileiro. E ela não foi tomada sozinha.
O DF foi corajoso, mas o DF já tem um protocolo de segurança muito avançado. Ele já tinha uma metodologia e muitos estados modelaram o DF ao longo do tempo. Por isso eles tinham condições e eles tomaram a decisão muito rápido. E aquilo foi importante também, porque naquela reunião falou-se do DF. E ali foi decidido e os secretários, na sua maioria, retornaram aos estados, ouviram os seus representantes, ouviram os seus diretores, e eu acho que em menos de 15 dias, todos os estados, juntamente com o DEPEN, participaram de uma das decisões mais importantes e difíceis que o sistema prisional viveu na sua história, porque ninguém poderia prever a semana seguinte. E aí, todas as previsões, né? Aqui a gente não vai falar números, eu não trouxe o número atualizado, mas é só buscar no site do DEPEN, o CNJ também acompanha, busca acompanhar. Aquelas previsões que foram feitas, né, não aconteceram, mas todos interagiram. Para quê? Quem precisava ser solto para tornozeleira, liberdade, não vou dizer que teve 100% de acerto, mas ajudou muito, mas alguém estava na ponta. E aí, eu te digo, na primeira semana, Brasília parou, o governador lançou o fechamento, né, até para entender o processo. Nós aqui no DEPEN, eu especificamente, fiquei fora a primeira semana por teletrabalho, mas nós nos reuníamos manhã, tarde e noite para decidir tudo que estava acontecendo, a questão dos EPIs, a diligência em adquirir esses EPIs para chegar em todos os estados, em todos os servidores, a dificuldade para compra, para entrega. Então eram decisões ali arriscadíssimas para se tomar entre 15 de março a 30 de abril, por exemplo. E quem estava cuidando da ponta era o servidor. Quem estava tendo que entrar na linha de frente era o servidor. Quem estava superando os seus medos era o servidor. Não vamos julgar, e eu peço que ninguém julgue um ou outro colega que fraquejou na questão, porque o desafio foi para todos. Não vamos julgar também a questão, as perdas que nós tivemos, honrar essas pessoas. Eu tenho certeza que o servidor, tanto federal como estadual, o policial penal, já regulamentado em vários estados, honrou a farda, porque ele superou o medo que estava parando o mundo. E o que nós poderíamos fazer aqui? É o que a gente tentou fazer, eu te falo, com o maior esforço possível. Se chegou uma máscara para você, tanto do Estado, ou da doação do DEPEN, ou do apoio do DEPEN, ou do Ministério da Saúde, se chegou um material, conserve o que é possível conservar, porque a gente conseguiu, ao longo desses 4, 5, 6 meses, ter os números que tivemos, porque o homem do sistema, faz tempo que eu não falo essa palavra, viu, minha presidente? O homem do sistema superou seus medos e estava lá dentro. Não foi fácil. Não foi fácil. E uma das coisas que eu mais busquei aqui foi estar presente. E não tinha um dia que eu não parava para pensar, não só nos nossos colegas dos presídios federais, né, que são os mais próximos, né, ter essa empatia de se colocar no lugar. E eu não vou tentar fazer discurso emocionante aqui, porque eu acho que não é o momento ainda, mas a gente tá passando por uma nova fase, né? Mas isso foi o fôlego para que o sistema se reorganizasse, o sistema conseguisse colocar os pingos nos is, mas isso só aconteceu, e aqui vai, como a nossa presidente falou, a gratidão não só minha, como dos nossos servidores, do DEPEN, né? O que a gente fez foi a obrigação nossa, podia ser mais, mas nossa limitação não deixava passar de certo ponto, foi quem estava na ponta. Se você puder ressuscitar essa coragem, principalmente quando o temor sondou ali pela segunda quinzena de março, início de abril, a gente vai ver o quanto este homem é forte. E se algo te abalou na história do sistema prisional, eu te falo,
você não passou por esse processo à toa. Eu não sentei nessa cadeira à toa. Nossos colegas que brigaram pela melhoria não estão falando à toa e não estão nesse lugar à toa. Os diretores e gestores que foram para a linha de frente para poder encorajar a tropa. A gente sabe que alguns líderes falharam. Pode ter acontecido, mas foram casos pontuais, porque a tropa ganhou força no momento que o mundo parou, que muitas dúvidas sondavam as cabeças e a gente estava lidando com a perspectiva de morte, de dor, de sofrimento. E dentro de um sistema prisional que as expectativas eram as piores possíveis. E elas só aconteceram. E por isso que eu trago a honra, porque nossas autoridades tomaram a decisão. Busque na Bíblia a força de uma autoridade, porque amanhã você será uma autoridade. E as pessoas terão que respeitar a sua autoridade. Não vou falar de abuso, de quem extrapola da sua autoridade, não, mas da sua liderança. Você foi líder desse processo. Não vou falar transformação, porque foi o ano onde nós sonhamos e nós não paramos. Nós vamos celebrar, sim, as vitórias em 2021. Eu acho que foi o ano que eu vi mais network dentro do sistema prisional. E aonde foi, Abel? Nós vamos fechar agora, e já vou adiantando, presidente, nós vamos fazer uma live com o Dr. Lincoln. Ele vai ser a nossa 31ª live agora em dezembro, eu estou esperando o pessoal confirmar, final. Nós fizemos 30 lives. Nós estamos calculando o número de pessoas que nós acessamos. Olha só, no meio de uma crise, o DEPEN acessou o Brasil muito mais do que possivelmente nos últimos 10 anos. Nós temos gestores acessando semanalmente. Agora a gente deu uma parada para se preparar para o final do ano, mas a gente conseguiu acessar muito mais. Abel, eu não estou conseguindo saber disso, porque não se conectou ainda. Porque tem um mundo gigante de servidores, são 110 mil homens, acho que 80 e tantos policiais penais no Brasil, mais os servidores que compõem o sistema prisional brasileiro. Então nós estamos falando aí de um número de até 110 mil pessoas. Olha para o futuro. O que eu estou fazendo aqui é uma transição para que a próxima geração do sistema prisional brasileiro venha com muito mais força. O que a nossa presidente está fazendo aqui, e eu nunca imaginei, no almoço com ela, disse: Abel, eu ouvi detalhadamente o que você falou. O sistema, o network, a troca de experiência vai fortalecer nosso povo. E ela recebeu contextualização. E aí, minha surpresa, ela disse: Abel, aqui não é a primeira live não, nós estamos fechando o ano. Eu me emocionei aqui com ela no particular, dizendo assim, depois me manda o link das outras, porque eu não estava conectado. Me manda para a gente compartilhar, para a gente assistir, para a gente ver as trocas de experiências. Então, num dos momentos mais difíceis da Terra, o homem do sistema prisional sacudiu. E a gente tem que fazer isso se proliferar, a palavra não quer sair, seja profetizado para a sociedade. A sociedade tem que conhecer o nosso sistema prisional. A gente tem que abrir as portas do sistema para que as pessoas conheçam. Porque eu sei que é um protagonista. Eu sei que é um protagonista. É você. Sou eu. São os servidores do sistema. Nós precisamos buscar esse protagonismo. Mas antes disso, se está doendo, vamos curar essa dor. E pode me chamar na pergunta, viu, presidente? Pode ficar à vontade. Tudo bem, Abel. Agora nós temos aqui uma saudação a você do policial penal Daniel Lucas, lá da nossa cidade de Água Boa, uma cidade um pouco distante aqui de Mato Grosso, que está elogiando, dizendo que ele já lhe conhece e teve o prazer de atuar com você em algumas missões em 2012. Olha que satisfação para nós. Como é o nome da cidade? Água Boa. Água Boa. O nome do policial penal é Daniel Lucas. Não, Daniel conheço. Daniel. Água Boa não é no centro do Brasil, não? Nessa cidade, eu sei que dava uns 500 quilômetros da capital. Dizem que é Sinop.
o coração do Brasil, dizem, é uma outra distante também da capital. Então, mas é na mesma direção? Não. Não, então, eu tive uma unidade, na época, dá uns 200 quilômetros da capital, que já tinha um procedimento bem forte, o pessoal já estava fazendo, já estava dando um sacode em procedimento naquela unidade prisional. Acho que dá uns 200 quilômetros da capital também. Mas são boas lembranças de 2012. Sim. Então é muito importante. É importante a gente compartilhar isso, porque às vezes a gente não tem essa noção a nível nacional do trabalho que é implementado. E mais uma vez eu reforço. No dia que o sistema silenciar, está errado. Isso eu falo porque eu fui ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve um salto de 2007 a 2014, onde eu pude acompanhar bem da transferência de lideranças, mas a nível de intervenção, de inteligência, de monitoração, o Rio de capacitação, e eu até reforço, a Escola Penitenciária do Rio, por exemplo, até hoje, os servidores dão aula, gratuita, não é pago. E eu até reforcei isso com a diretora esses dias, ela me falou, isso são desafios que a gente tem que fomentar no futuro, né? Porque olha a sede de conhecimento daqueles policiais, compartilhar conhecimento com seus colegas, que não é fácil, esse processo não é fácil, mas é muito glorioso quando você vê a transformação no futuro, e isso se expande a todo o país, né, especialmente ao Mato Grosso. Quando a gente está na sala de aula que o colega buscou o conhecimento no DIPOI, em outra instituição, no Rio, em São Paulo, e chega para compartilhar, olha a coragem que ele tem, porque ele vai ser julgado ali pelos próprios colegas. Pô, o que esse cara tem na minha turma que melhor do que eu para falar isso para mim? E é isso que a gente tem que buscar, porque o protagonismo dessa história, ele é único, é do homem do sistema prisional. Ele só precisa entender isso. E quando ele entender isso, daqui a 10 anos, ninguém segura o nosso sistema prisional brasileiro. Ninguém segura. Mas a gente só pode acreditar nisso se aponta acreditar. E não é tão fácil acreditar. Por isso é um processo. Que nós gostamos, essa força nas palavras que você coloca, que nos deixa bastante motivadas. E por essa motivação toda que você está colocando com ênfase nas palavras, Abel, nós gostaríamos que você falasse um pouco até sobre o modelo de departamento, porque aqui em Mato Grosso parece-me que está se autorizando ou se desenhando para a Polícia Penal. Nós já estamos mudando um pouco os assuntos. E esse modelo da Polícia Penal, que hoje aqui nós temos diretorias que são desconcentradas dentro da segurança pública, aí nós temos modelo de autarquia, que o departamento entra nesse modelo. Aí nós gostaríamos que você falasse um pouco, até como experiência do sistema penitenciário federal, está dentro da estrutura organizado como departamento penitenciário. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre essa organização da polícia, no caso, vindo acontecer aqui em Mato Grosso, se esse departamento consolida até as nossas expectativas, como você disse. Nós estamos aqui na expectativa, vibrando, querendo algo que sacuda mais ainda ao nosso servidor, ao nosso guerreiro. Aí, nessa expectativa, nós também queremos ter uma estrutura forte. E essa estrutura do departamento? O que você acha e nos traz sobre isso? Vamos lá, vamos fazer um desenho. É uma pergunta difícil, não é fácil, né? O primeiro processo que a gente tem que identificar é que, claro que eu posso falar que o mais difícil era a Constituição, né? Mas eu acho que o mais desafiador é a nível local, né? Nós estamos falando de... Quando a nossa ex-coordenadora Liliane comenta em suas palestras, ela falava de que a primeira vez que se falou de presídio foi na Constituição de 1980,
1888, eu não lembro a data certinho. Sei que em 2024 dá 200 anos, então vamos voltar aqui, eu esqueci de anotar aqui, mas a gente tem uma diferenciação muito grande a nível de Brasil, né? Então, nós temos alguns locais onde a segurança pública é junto, né? E temos alguns locais que é separado e tem alguns locais que que é a nível de autarquia e por aí vai, certo? Algumas experiências, né? Eu acho que é bom a gente tentar no mundo ainda como o próprio DEPEN ainda não ontem teve uma reunião muito importante com o ministro, né? Então ele deu junto aos nossos representantes sindicais e a direção geral, né? Deu um novo direcionamento de como vai ser feita essa estrutura, né? Então a gente está aguardando essa deliberação da diretora-geral para a gente traçar esse desenho, por isso até eu acho que a gente adiou um pouco esse assunto, né, para fazer esses ajustes a nível de DEPEN, mas o que eu posso trazer aqui é uma reflexão a nível nacional. Lembra lá atrás, em 2000, eu acredito, e eu posso até pesquisar depois, muitos sistemas prisionais eram ligados à segurança pública. Vamos botar que 10 anos depois, metade desse número já estava separado, né? Para algumas autoridades, isso é bom, para outros isso é ruim, né? Ao longo do tempo, né, quem a gente vai ouvindo vai dizer assim, não, o bom é que esteja na segurança pública. Eu vou falar uma opinião minha, né, do que eu vi fora do DEPEN ou fora a nível de gestão, né? Quando a gente vê dividir numa mesma secretaria, existe algumas dificuldades, porque a segurança pública nas ruas, no dia a dia, tem uma cobrança muito grande das nossas autoridades. E, às vezes, as decisões ficavam um pouco distantes do sistema prisional. Não é à toa, por exemplo, que nesse ano o Distrito Federal separou, né? Então, por muito tempo, estava dentro da mesma secretaria, funcionava, né, a nível macro, a gente via algumas coisas funcionando, mas quando você aprofunda o assunto, você vê algumas dificuldades, né, e eu pude observar isso a nível de DEPEN, né, que entram em questão de prioridades. Vamos para outro tema. Como a gente repassa recursos para os estados, algumas secretarias que têm independência, que já estão prontas para ser um departamento a nível igual, sem nenhum problema, e é a expectativa do servidor. Ela também enfrenta algumas dificuldades administrativas, por isso que eu sempre procuro zelar para que o nosso servidor ele participe, ele supere os desafios pessoais e profissionais para estar dentro da gestão, para justamente a gente entender esses gargalos. Então, por exemplo, a gente tem alguns locais aqui com dificuldade de execução, de recursos e por aí vai, porque não existe uma autonomia financeira da secretaria, que seria do próprio departamento. Que isso aí pode ser que ocorra também na Secretaria de Segurança Pública ou na Polícia Militar. Para fazer a aquisição disso ou disso, daquilo outro, precisa de uma Secretaria de Administração. Então, é um desenho complexo, mas como eu falei, o ano de 2019 foi um ano muito forte para o sistema prisional. Bel, não enxerguei isso. Tá bom, você não enxergou, estou te falando. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, um poder de conexão muito grande, onde muitas autoridades mudaram sua opinião com relação ao sistema prisional e com a efetivação da Polícia Penal. Então, acho que o mais importante nesse momento é a gente saber e entender que dificuldades estão acontecendo, e nossa presidente sabe disso, porque ela acompanha, ela representa a categoria e ela sabe os desafios que ela está enfrentando. A gente sabe que o mundo ideal é sim uma polícia independente, né, no mesmo nível. Por quê? Porque a atuação vai ser diferente. Se a gente falar que eu não quero aprofundar, isso aqui dá confronto com tal instituição, não quero. Olha só, nós lidamos, é uma polícia de execução penal, ela é muito mais complexa. Olha o aperfeiçoamento, olha a grandeza disso, olha o poder disso, né? Por isso que eu falo a longo prazo, a gente pode ter uma dificuldade em um ou outro estado agora, mas a harmonia para que isso aconteça, ela já veio com a Constituição, não tem mais para onde correr, mas vai ser natural, por mais que um estado ou outro não acerte na sua polícia, né, não consiga no primeiro momento ter essa assertividade por questão local, por exemplo, vamos tratar, mas
está direcionado, no futuro vai acontecer, porque é uma polícia grandiosa, é uma polícia que vai ter a execução penal à sua frente. E olha só, já diz o nosso colega aqui, Marcelo Adriano, né, e ele não é um discurso de agora, já é um discurso de bom tempo, né, o pessoal fala muito de desencarceramento. Olha o poder das alternativas penais. Alguns estados já utilizam com muita grandeza, como o Acre, né, faz uma polícia mais ostensiva, prisional, penal mais ostensiva. O Mato Grosso do Sul, que já traz uma excelência de uma harmonia da monitoração eletrônica com o judiciário. Então, são informações que elas vão ocorrer ao longo do tempo, mas só com essas informações a gente já mostra a grandeza que vai ser a Polícia Penal brasileira. Mais uma vez, nós vamos ter dificuldades em alguns estados? Vamos. Mas e o estado A, B, C e D, que nem perspectiva tinha? Nem perspectiva tinha de uma estrutura melhor. Então a gente vai ficar bem destacado aqueles estados que, isso aqui precisa melhorar nisso, nisso aqui. O próprio estado vai visualizar outros estados desenvolvendo muito forte sua polícia, até porque, como a gente falou, um dos desenhos nossos aqui são as boas práticas. Então tanto é que a do Acre a gente já fala muito, a do Mato Grosso do Sul a gente já fala muito da questão da monitoração eletrônica, do destaque da monitoração eletrônica, e vai ser natural. Então, se a gente pegar num cenário perfeito, sim, ter uma polícia independente, é o cenário perfeito. Todos vão conseguir? Não. No primeiro momento, não. Mas a gente precisa fazer esse desenho para que, mesmo não conseguindo, para que sua estrutura monte uma polícia penal fortalecida, com visão interna e visão externa, da execução penal. Olha só, imagina pegando a experiência do Acre, onde a fiscalização é feita já pela própria IAPEM, né? É feito pelo próprio IAPEM, não é pela Secretaria de Segurança Pública, é pelo IAPEM. O policial penal faz a fiscalização e vai lá na execução. É um modelo que já é visualizado por algumas instituições de controle de outros estados. Como é que eu aplico isso aqui no meu estado? Então, assim, são debates que vão acontecer ao longo do tempo, ao longo dessa jornada, que vai mostrar. Então, 5 estados não tiveram idealizado a melhor polícia penal, porque o estado A conseguiu. Mas vai ser natural que isso, ao longo do tempo, vá sendo fortalecido. Então, quando eu cito aqui a monitoração, eu englobo a alternativa penal, porque ela vai ser uma política muito forte. Porque fala-se, não precisa A, B, C ou D estar preso. E olha onde entra a polícia penal. Na alternativa penal. Na monitoração eletrônica. Então, a gente vai ter uma polícia que vai somar a essa política, que se fala há anos, e ela vai trazer solução. Vou trazer o estado do Ceará, para ficar um exemplo mais prático. A secretaria, que também separou em 2000, ela era junto com a Justiça até 2018. Em 2019, ela separa, vira uma secretaria de administração penitenciária. Vamos falar que fosse o Departamento de Polícia Penal do Estado, né? Eu não sei como é que está a conjuntura lá. O sistema do Ceará, em 2018, tinha 29 mil presos e 700, para dizer que eu sou bom de número. 29 mil presos e 700. Estou arredondando. E olha só, ninguém deixou de prender no Brasil. 2019 diminuiu a violência, mas se prendeu muito. Olha o que aconteceu com os números. E eu gosto de registrar esse número, e o Mauro já fez matérias para justamente ninguém vir dizer que a massa carcerária diminuiu por causa da pandemia. Aconteceu agora. Então a gente tem que ter esse time da pandemia para cá. Final de 2019, o estado do Ceará, presidente, estava com 25 mil presos. E o estado do Ceará prendeu do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Uma polícia muito eficiente. A segurança pública do Ceará é uma polícia muito eficiente. Como é que diminuiu para 25 mil? Teve fechamento de 106 cadeias. E para onde foram esses presos? 4 mil para monitoração, mas já tinha 2 mil e pouco da monitoração. 1.000 e pouco da monitoração. Por quê? E os presos que chegaram? Para onde foram? Em 2018, o estado do Ceará fez
2.800 audiências. Guardem esse número. Em 2019, o estado do Ceará, com toda a logística que foi montada, com incorporamento de identidade, de treinamento, capacitação, força do servidor, não estou nem falando ainda policial penal, foram feitas 30 mil audiências. E não foi negócio de online. Teve já online, algumas audiências online, que já vinha sendo uma política implementada pelo Estado, ainda pequena, por questão financeira. Mas olha só, 30 mil audiências em 2019. Olha a redução da massa carcerária. Com a pandemia agora, até um dia atrás, eu não sei o número hoje, estava 22 mil e tanto. Por isso que eu gosto de registrar, para que ninguém diga assim, tá 22 mil presos hoje no Ceará. Então a população carcerária diminuiu por causa da pandemia. Não. Em janeiro de 2019, no dia 1º, tinha 25 mil presos. Para ficar mais exato, 24.900. Para dizer que baixou da casa dos 25 mil. Hoje deve estar beirando os 21 por causa da pandemia. Mas olha só, fiscalização. A SAP fez fiscalização igual o Acre. Ações pontuais de controle, aonde é que está esse preso tornozelado e por aí vai. Até porque é uma política ainda que tem que ser fortalecida, porque nós temos dificuldades de empresa. Então não é só a monitoração. Você pode ter o cara em alternativa penal e ter um procedimento que vai ser muito alinhado nessa troca de experiência entre as polícias penais. Mas olha só, se pegar esse exemplo e a gente puder modelar algo, a gente vai ver o tanto que vai ser uma polícia forte. Só que para isso acontecer, você precisa acreditar. O servidor do Ceará era o mesmo do dia 31 de dezembro de 2018. O Mauro assumiu no dia 2 ou 3, eu não sei a data, ou no dia 1º. O servidor do dia 10 de janeiro de 2019, o pau quebrando no Ceará. Cadeia, tudo quietinha, mas estava tendo intervenção. Mas nenhuma rebelião. E o pau quebrando na rua. 25 dias de ataques. 25 dias de ataques. No dia 30 de janeiro, o mesmo servidor é o mesmo do dia 31 de 2018. O que aconteceu? Fica essa pergunta para você. O que aconteceu? Tenta acessar essas lives do DEPEN, tem a fala do Mauro, e busca essa energia. Do jeito que eu estou falando aqui, busca essa energia para que nós façamos uma polícia penal forte. Uma polícia penal visionária. Uma polícia penal que vai reduzir massa carcerária, sim. Eu trouxe um exemplo, não sou eu que estou inventando roda aqui. Eu estou trazendo um exemplo prático, já tem matéria, é só pesquisar. Eu sei que tem uns analíticos aí que já vão pesquisar. Cadê essa matéria? Eu pedi muito ao 02, que é o Michael, lá do Ceará, e pedi para o Mauro, publica alguma matéria, para que a gente tenha isso na história. Desencarceramento no meio de uma reviravolta da segurança pública do Ceará. E aqui sempre a gente tem que fazer as honras. Na época, o secretário André, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, para mim, é uma das mais tops do país. Eu conheço os caras. Eu conheço a instituição. Polícia Militar, eu conheço muita gente da polícia. Como é que eles combatiam um sistema que quase um celular para um preso? E como é que mudar uma cultura prisional? Do mesmo jeito, o policial penal do Rio Grande do Norte, Alcaçuz era o fim do mundo, mas era o sonho de consumo lá atrás, quando eu entrei a primeira vez em Alcaçuz. Eu disse, um dia isso aqui vai estar transformado. O Ceará, eu nunca imaginei que fosse tão rápido, mas na minha visão, eu dizia, um dia isso aqui vai estar transformado. E eu te transmito essa informação. Sonhe com a sua melhor polícia penal do Mato Grosso. Quem tem que estar lutando, clamando, já está fazendo. Os seus representantes, a sua representante. Mas você aí tem que buscar essa energia. Falta 10 anos, busca o que não tem. Porque você pode pegar o exemplo do Ceará, o exemplo do Acre, e fazer uma polícia penal profética. Aí vão dizer, é empolgador mesmo. Eu sonhava com Alcaçuz. Eu não precisei mover um dedo, porque a energia toda foi para lá. Infelizmente foi uma tragédia. Infelizmente o sistema às vezes aparece só nas tragédias. Nós não precisamos disso, porque a gente está criando a polícia que daqui a 100 anos nós vamos ser lembrados. Alguém vai estudar essa geração. Mas para isso acontecer eu preciso
a nossa presidente precisa que você incorpore isso. E que eu sei que a dor vai vir e você incorpora. Nós estamos enfrentando isso também no DEPEN, mas porque tudo é novidade. E a gente clama para ontem. É só lembrar quantos anos para trás a Constituição falou de sistema prisional. E o quanto está acontecendo nos últimos anos. Se a gente voltar 10 anos atrás, nós tínhamos colegas no Brasil que nem arma tinham. E temos ainda alguns que não têm. Mas estamos direcionados para que isso aconteça. No momento certo vai acontecer. Eu só digo, ninguém é mágico, não se tira o coelho da cartola e faz uma mágica, porque se a gente soubesse esse segredo, nós já teríamos feito. E é interessante, alguém diz assim, por que não faz isso? Beleza, vamos tentar. Agora é tempo, dá tempo ao tempo. Mas não desiste. O maior desafio nosso é não desistir do nosso sistema, porque nós não chegamos aqui à toa. Nós não passamos pela maior crise da atualidade dentro do sistema prisional à toa. Papai do céu te colocou no lugar certo. Se para você aprender como ser humano, você está sofrendo no sistema prisional, que ninguém lhe compreende, Papai do céu te colocou no lugar certo. Abel! Falei demais. Não, foi ótimo. Eu acho que deu o recado. Todos que estão presentes e que ouvirão depois vão refletir muito sobre as suas palavras motivadoras e palavras de desafio. Esse desafio, eu espero que todos incorporem para si e realmente busque uma polícia penal forte em cada estado, que essas experiências, daqui a 10, 15 anos, nós estaremos já com uma tecnologia bem melhor, bem mais avançada, estaremos trocando entre nós. Hoje, o desafio é o início, e o início é a parte mais difícil, porque ninguém tem receita pronta e nem receita mágica. As tentativas haverão, mas nós estaremos à frente de todo o processo. Eu, você, o Abel, o João, a Maria, todos que estão no sistema penitenciário, principalmente aquele homem que está lá dentro, aquele homem mais esquecido, onde tudo que se fala de melhoria, de avanço, é esquecido o homem da chave, o homem que tem a chave da casa. Esse homem sempre é esquecido, mas nós temos que fortalecer, porque cada um de nós que carrega essa chave tem esse dom que o Abel acabou de falar, com todas as letras, tem o dom da mudança. E é isso que nós queremos. Então tem que partir de nós toda essa mudança para que daqui a 10, 15 anos possamos estar falando que participamos dessa mudança. Nós fomos protagonistas porque acreditamos que o sistema tem que ter visibilidade e o sistema tem que ser, sim, do Estado que eu amo, do Estado que me acolheu, no Estado que eu nasci. E é ali que eu quero que seja transformado. Abel, você tem mais 5 minutos para fazer as suas considerações, porque por mim eu ficaria aqui com você te ouvindo, que é uma satisfação muito grande absorver esse conhecimento todo que você tem e que nos traz muita admiração. Muito obrigada por tudo que você tem feito, não só em nível nacional, como em nível estadual também, por toda essa experiência dessas andanças que você já teve em vários estados, de lembrar que em 2012 aconteceu isso em Mato Grosso, de lembrar da monitoração lá no Acre. Nossa, essa cabeça fervilha todo o tempo. Eu acho que é difícil até para você conseguir repousar com tanta coisa ao mesmo tempo fervilhando. Parabéns, hein, meu amigo? Você é uma inspiração para nós. E isso vai motivar muito o nosso servidor. Fique à vontade para fazer as suas considerações e Papai do Céu lhe abençoe muito para que continue com essa mesma disposição. Agradecer, né? Eu tô olhando, eu não consigo olhar para a câmera o tempo todo, porque eu tô aqui encantado aqui com o que está acontecendo.
né? Mas agora eu acho que é hora de trazer honra, né? Eu não sou a pessoa mais inteligente do sistema prisional, também não sou o mais fraquinho, né? Mas o destino me ensinou algumas coisas, eu perdi alguns amigos, eu tive a chance de aprender com esses amigos. Um que eu cito sempre é o Baice, né? Foi um dos caras pouco compreendido, né? Na sua trajetória dentro do DEPEN, né? E eu tive a chance de viver com ele 2 anos intensos, né? E é como se ele tivesse passado todo o conhecimento dele para mim. Ele é do Mato Grosso, eu fui enterrá-lo, ele e o Coelho, eu fui fazer minha última despedida, né? Chorar minha última lágrima por ele aí e dizer que por ele eu ia fazer muito mais. Nunca na época sonhava em ser diretor, porque não aparecia na nossa mente, não aparecia. As vozes que eu conheci no país, né? Isso eu aprendi na polícia, eu ouvi nossos representantes, eu aprendi a me filiar a sindicato muito novo, né? Eu não entendia, meu pai não era na época, mas eu fiz até meu pai se filiar depois, porque são essas vozes que clamam por nós, que falam por nós. Você vai ver exagero em um ou no outro, mas é a maior expressão que ele tem em poder falar pelo número tão grande, 110 mil e tantas pessoas. E cabe a nós hoje, numa posição de gestor, entender isso e saber ouvir também. Isso é um aprendizado. Mas o principal de tudo, minha presidente, é saber honrar você, o Anunciação, os 3 colegas que morreram, acho que foram 3 de São Paulo. Eu tive uma vez com o Jacinto, do Piauí, e falei para ele que uma vez jogaram um vídeo e tava o pessoal gritando do Congresso e para lá e para cá, e na época eu não vi ninguém da minha equipe que trabalhava comigo participando, e aquilo me mexeu muito comigo. Eu disse assim, pô, por que eu não tô lá? Eu tô aqui um quarteirão porque eu não consigo ir. E às vezes essa trava é de muita gente, né? É o desconhecimento, você precisa de mais voz. Por isso que a gente precisa honrar. Hoje eu não vou falar de autoridade, eu vou falar das vozes que representam, né, esse servidor, né? E eu peço a você que assistir depois, eu vou olhar nos seus olhos, honre essas pessoas. Eu sei que nem tudo você vai concordar com o seu presidente, eu nem sei tudo que você vai concordar com a pessoa que fala muito pelo sistema prisional, né? Mas essas pessoas, elas lutam por você, né? Lutam por mim. E pessoas morreram nessa história. Quando a gente fala de polícia penal aqui, eu acho que, além das pessoas que eu admiro e admirei muito, que bateram nas portas, vou falar do nosso lado, o Jacob, Marcelo Adriano, mas eu vou falar também de uma história de vida de 10, 12 anos, de pessoas que bateram na porta de deputados, senadores. Olha, nós estamos aqui, nós queremos que vocês enxerguem a gente, né? E o que eu posso fazer é muito pouco ainda, eu queria fazer muito mais, mas nós temos limite até de saúde nossa, né? Se eu tivesse a habilidade que eu tinha há 10 anos atrás, eu vou conseguir acabar, há 10 anos atrás, eu acho que eu não estaria vivo hoje, porque requer uma energia muito grande e nós não vamos conseguir salvar o mundo, mas a gente consegue sim fazer uma transformação para que a próxima geração faça mais, que o próximo faça mais, mas o principal de tudo, que possamos fazer por quem está na ponta, para que chegue na ponta. E aqui a minha voz honrem nossos presidentes, nossos representantes. Se você puder um dia abraçar, quando retornar da pandemia, abrace. Se você puder mandar uma mensagem, agradeça a essas pessoas, agradeça a nossa presidente, para que eu possa estar chegando a falar com você, para que outro colega possa estar falando com você. E eu acho que passou 5 minutos, e aqui meu pedido final especial. Honrem nossas vozes e creia no futuro de uma polícia penal forte. Amém. Muito obrigada, Sandro. Não tenho nem palavras para agradecer a essa singela homenagem, não só às vozes que são faladas, muitas vezes incompreendidas, assim como a esse policial penal federal que você disse que veio até Mato Grosso, chorou por ele e que teve a honra de trabalhar com ele. E assim também eu quero aqui ser solidária a essa sua dor e também dizer que todos os estados nós tivemos muitas perdas, tivemos muitos servidores policiais penais que se foram
e muitos não puderam, durante toda essa trajetória, ver concretizado a esse sonho que se iniciou lá atrás. Hoje, não dá mais para cobrar de ninguém quem esteve, quem deixou de estar, quem poderia fazer, deixou de fazer. Hoje, nós só temos o desafio de melhorar o que ficou para trás, para que o amanhã nós realmente tenhamos colhido resultados de toda essa trajetória. Porque o que começou ainda não terminou. Foi só uma etapa que nós passamos. Ainda faltam muitas etapas, como você bem lembrou, etapas de tudo que podemos construir. Mas tudo isso vai depender de nós. Nós vamos ter que mentalizar aquilo que nós queremos e lá na frente obter o resultado. Aí sim, nós podemos olhar para trás para lembrar de toda a trajetória de luta, de dor, de perdas. E depois o que nós construímos, com o que mentalizamos e o que nós colocamos em prática. E depois sim, nós lembrarmos que esse legado, e seremos, como você bem explicou aqui, seremos estudados por pessoas que irão querer entender o que nos motivou, o que nos levou a tantos anos a acreditar em sonhos. E assim eu agradeço você por continuar nos dando esse prazer de sonhar, porque o sonho está tão difícil na vida das pessoas e você nos traz isso, nos traz o significado de poder continuar sonhando. Deus abençoe você e muito obrigada por sua presença. Bom, chegamos ao final de mais uma live e aqui nós queremos pedir 1000 desculpas ao plantão da Penitenciária Central, do CRC e do CCC, que não pudemos ir. Hoje, justamente porque queríamos presenteá-los com essa live, lembrando que segunda-feira, no plantão de vocês, nós estaremos novamente refazendo o que deixamos de fazer hoje, porque precisamos de vocês e nós estaremos segunda-feira com vocês. Desculpe, mas foi por uma boa causa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigada. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de